bem, pessoal? Bom, aqui é o Daniel da Capitalizo. Então, hoje nós vamos falar aí novamente sobre dados econômicos, né? Vamos falar mais precisamente sobre PIB, né, que foi divulgado aqui agora no início da semana, e também sobre a questão da taxa de desemprego. Então, vou compartilhar aqui a tela para a gente conseguir observar melhor esses dados. Em relação ao PIB, então, nós tivemos então uma variação positiva de 0,4%, comparando com o quarto trimestre de 2017, sendo que a projeção era de 0,3%, já era uma projeção baixa, mas realmente os dados vieram então um pouco acima do projetado, o que é positivo, mas realmente a projeção já vinha abaixo, né? Já vinha uma projeção baixa aí, por causa de dados divulgados, aí, principalmente da indústria e de serviços. Comparando com o primeiro trimestre de 2017, na base anual, nós tivemos uma variação positiva de 1,2%, sendo que a projeção era um pouco acima disso, a projeção era de 1,3%. Então, nessa questão da comparação anual, nós podemos observar aqui nesse quadro ao lado que realmente, na visão do PIB, a atividade econômica ela deu uma desacelerada. Até porque até o quarto trimestre ali nós tivemos um crescimento de 2,1%. Uma das principais explicações para isso está voltada para a questão dos investimentos, na questão do dado aí divulgado na formação bruta de capital fixo, que mensura a questão de investimentos em maquinário e equipamentos e materiais de construção civil. Esse dado ele veio aí com um crescimento de 0,6%, e, na verdade, no ano passado nós tivemos aí, tanto no terceiro quanto no quarto trimestre, um crescimento aí de 2% nesses dois períodos, e agora então deu uma diminuída forte, até pela questão do atual cenário da economia nacional e também do endividamento de muitas empresas, muito embora várias empresas, aí, como a gente vem divulgando em relatórios das empresas que a gente recomenda, de ativos que a gente recomenda, muitas empresas elas reduziram o seu endividamento e, inclusive, reduziram a sua dívida líquida com geração de caixa. Né? Elas vêm com menor dívida bruta e também com maior volume de disponibilidades, mas, obviamente, não são todas. Né? E ainda existem muitas empresas aí endividadas e rolando dívidas, o que era um cenário mais comum há alguns anos atrás. Então, realmente, esse é um dos principais fatores aí que contribuíram para a questão da desaceleração do PIB, né? Nós ainda temos investimentos voltados para a base existente, faltando aí, então, investimentos para expansão e também a redução do endividamento, necessitando aí, para melhorar esse quadro, a redução do endividamento de alguns setores. Pelo lado positivo, né, na visão da demanda, a gente tem o aumento do consumo das famílias, até nós temos um fator aí que contribui muito para o aumento do consumo, que é a questão do ano de Copa do Mundo. Normalmente, nesses anos, o consumo aumenta, né? A venda de televisores aumenta, e então tivemos um aumento do consumo das famílias aí em torno de 0,5%, indo na contramão de alguns indicadores que nós observamos nos últimos meses. Né? Obviamente, o mercado de trabalho ele ainda é fraco, né? Muito voltado para a criação de vagas informais, que são vagas aí que trazem uma certa incerteza para a família acaba gastando menos do que se tivesse vagas de carteira assinada, que traz mais estabilidade realmente. Também nesse ano nós não temos os incentivos que tivemos em 2017, que mais precisamente em relação a, então, à liberação de contas inativas do FGTS, que deu uma impulsionada no consumo no ano de 2017. Então, outro ponto negativo aqui, juntamente com a questão dos investimentos, né, nas contas do PIB, é relacionado então ao consumo do governo, né, muito em função do ajuste das contas públicas. Afinal, o governo conta aí com um déficit fiscal enorme, né, inclusive não conseguimos aí aprovar a reforma da Previdência, o que ia dar uma aliviada aí nas contas públicas. E também nós temos a questão política, né? O governo federal não consegue aprovar mais nada, né? Não tem mais o apoio do Congresso, então estamos nessa inércia aí, não conseguimos aprovar nada. Até o governo, o Estado, né? Ele é muito inflado
temos muitos gastos hoje. Quando se reduz o imposto de um setor, aumenta no outro. Realmente, a única saída seria reduzir gastos através de reformas que não estão sendo feitas. Em relação à produção da indústria, nós tivemos então aqui, né, obviamente, já partindo para a visão da oferta, né, no PIB, a produção da indústria ficou praticamente estável, assim como o setor de serviços, né? Lembrando que esses dois setores eles contribuem com 82% do PIB, mais ou menos. Então, com esses dois setores permanecendo ali praticamente estável, com uma variação positiva de 0,1%, então é outro fator aí que contribui para essa desaceleração da atividade econômica. E o que salvou aqui então foi a variação no agronegócio, que teve um crescimento de 1,4%, novamente então o agronegócio levando a economia nas costas. Em relação às perspectivas, agora para o resto do ano, nós tivemos então a questão da greve dos caminhoneiros, né, que vai afetar então o crescimento do PIB nesse segundo trimestre. Já vamos falar no fim do vídeo aqui sobre as nossas novas perspectivas, até com base nisso. Nós temos também, novamente, temos que mencionar a questão de incertezas de ano eleitoral, que vem afetando a questão de investimentos, né? Muitas empresas estão puxando o freio aí por não saber qual será o cenário após as eleições, né? Preferindo investir aí, se for investir, após mitigar essa questão de incerteza. E também temos aí problemas no cenário externo, né? Nós temos a guerra comercial entre Estados Unidos e China, né? Questão de tarifas, aí os Estados Unidos querendo resolver a questão do seu déficit comercial com o país asiático. Nós temos também algumas questões políticas na Espanha e na Itália, né? Um crescimento aí da política populista, né? Alguns primeiro-ministros aí perdendo o cargo. Então, essa questão do cenário externo todo também traz aí incertezas, principalmente para países emergentes, como é o caso do Brasil. Então, em relação aqui ao gráfico, né, de variação do PIB, a gente pode observar que o quadro agora já é bem diferente do observado lá em 2015 e 2016, quando estávamos ali no meio da recessão. Já estamos aí na base anual com 4 variações positivas e na base trimestral com 5 variações positivas em sequência, muito embora na base anual agora a gente pode observar uma desaceleração depois de um crescimento ali até atingir 2,1%, então agora uma queda para 1,2%, lembrando sempre que o quadro anterior obviamente era muito pior e agora o quadro então é de crescimento, mas ainda lento. Então aqui em relação ao PIB, como eu falei ali, nós temos os diversos segmentos dentro do cálculo aqui. Destaque então para consumo das famílias, com crescimento de 0,5%. Também dá para destacar a questão das importações, que tem correlação direta com o crescimento econômico, né, com uma variação positiva de 2,5%. A balança comercial está equilibrada, mas então nós temos os pontos negativos. Então aqui em relação à formação bruta de capital fixo, que tem relação aqui com investimentos, né? Tem um crescimento então fraco de 0,6%, depois de ter vindo de 2 trimestres com crescimento bem acima disso, e também a questão do consumo do governo, que está praticamente estagnado, novamente com variação negativa. Então, nesse quadro geral, o PIB evoluiu 0,4%, lembrando que essa é a comparação com o trimestre imediatamente anterior, no caso, o quarto trimestre de 2017. Então, já passando aqui para a questão do desemprego, né, que é algo que realmente afeta o crescimento da economia como um todo também. A taxa de desemprego, então, chegou a 12,9%. Na última divulgação referente a março, era acima disso, né, veio com 13,1%. Então, obviamente, no curto prazo, a gente tem uma melhora aí de 0,2 pontos percentuais. E comparando com abril de 2017, obviamente, o ganho é maior ainda, com uma redução de 0,7 pontos percentuais. Então, hoje nós atingimos aí quase 13 milhões e meio de desempregados, um nível altíssimo de desemprego, né? E realmente esse crescimento no início do ano, né, até pela questão da base de comparação, se nós fôssemos comparar aqui
o que nós temos de desemprego em abril com o que tínhamos em janeiro, essa comparação ela é muito afetada pela questão sazonal, né? Nós tivemos então uma variação na carteira de trabalho, nas vagas com carteira de trabalho, uma variação negativa de 1,7% e nas vagas informais uma variação negativa de 0,7%. Obviamente, esses dados eles acabam sendo afetados pela questão sazonal, porque no início do ano, realmente, muitos trabalhadores temporários acabam perdendo seus empregos, e essa é uma tendência que vem aí desde 2014 e também tem uma relação direta aí com a questão da crise, com a questão da atividade econômica de uma forma geral. Né? Até nesse gráfico do lado, aquelas setinhas ali, mostram como no início do ano a taxa de desemprego dá uma impulsionada e acaba afetando essa comparação aqui, que é feita entre o trimestre finalizado em abril e o trimestre até janeiro. Mas realmente é um dado importante ser observado. Obviamente, então, essa recuperação mais lenta do mercado de trabalho, se é que dá para chamar isso de recuperação, né? Ela é muito em função, obviamente, da fraca atividade econômica e também desse cenário de incertezas aí, tanto no campo econômico quanto no campo político. Mas realmente a expectativa é que venhamos a ver aí, então, mais vagas formais até o final de 2018 e, inclusive, acreditamos que o segundo semestre possa vir a ser melhor até para a economia como um todo. Tá? O cenário ainda é de crescimento gradual da economia, embora ele tenha, então, desacelerado no primeiro trimestre. Então, até para fazer uma relação dessa questão econômica com os investimentos, a gente trouxe aqui, então, a questão, alguns ativos, né? Os ativos da Klabin, por exemplo, e da Vale, eles têm uma relação maior com exportações e com commodities. Então, eles acabam sendo descorrelacionados com todo esse problema interno do país e acabaram, então, no curto prazo aqui, apresentando uma variação positiva e vem entregando ganhos aos investidores aí no início do ano. Já ativos como Lojas Renner e BB Seguridade, que apresentam uma correlação mais forte com o mercado interno, né? Lojas Renner voltada para o consumo e BB Seguridade que vem com seus resultados sendo muito afetado pela queda da taxa Selic, afinal ela tem muitos investimentos em renda fixa, né? Então são dois ativos que sofrem com essa questão estrutural, né? Até a questão da Lojas Renner, ela caiu até com o varejo estando em desenvolvimento e, obviamente, essas variações elas também contam com o que é especulativo, né? Obviamente, não é só o risco sistêmico que está embutido nessa questão da variação desses ativos, mas, obviamente, a questão sistêmica tem grande influência nesse quesito. Sempre lembrando também que BB Seguridade, embora seu resultado financeiro tenha caído nos últimos meses, pela questão daquela taxa Selic, a sua atividade operacional vem em desenvolvimento, a empresa, inclusive, vem com ganhos aí, com taxa de gestão em previdência e com emissão de prêmios de seguros. Então, de uma forma geral, é isso, né? Temos um quadro melhor aí para ativos relacionados a commodities e exportação, e um quadro mais negativo, então, para empresas relacionadas ao mercado interno. Obviamente, essas variações são de curto prazo e, inclusive, nós temos recomendação em ativos do varejo, como é o caso da Lojas Renner. Então, aqui para finalizar, como eu já falei em vídeos passados, nós temos a questão da taxa de juros nos Estados Unidos, as treasuries de 10 anos, que são os títulos públicos com vencimento em 10 anos, elas já chegaram a pagar aí mais de 3% há um tempo atrás, aí, algumas semanas atrás, então fecharam os últimos dias próximo de 2,9%. Obviamente não é um rendimento elevado, mas realmente são ativos com baixíssimo risco de crédito. Na verdade, dá para se dizer que são os ativos com menor risco de crédito do mundo, né? Porque são garantidos pelo Tesouro norte-americano. Então, com a elevação da taxa de juros nos Estados Unidos, que ocorreu mais uma vez aí uma revisão para cima em março, realmente
acontece de alguns investidores tirarem seus dinheiros de países emergentes e acabarem investindo, obviamente, em títulos federais americanos, até nesse cenário geopolítico incerto, esse cenário internacional, acaba impulsionando essa questão de investimentos em títulos federais dos Estados Unidos. Bom, de uma forma geral, eu dei aqui uma explanada sobre o que nós tivemos essa semana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem botar aqui nos comentários do vídeo que prontamente respondemos. E, de qualquer forma, então, um abraço e até mais.